João 15:15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado deve ter alguém, isso. Agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho. Está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, te glorificamos. Entendemos que dentro de alguns minutos, e mais uma vez, essa igreja ficará pequena, para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre nós, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: amém. Os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Oh glória. Eu tenho a alegria de estar acompanhado aqui do pastor Albert, lá do Rio de Janeiro. Rapaz, me deu um branco. Davi, um dos maiores cantores do Rio de Janeiro. Se puder depois dar uma palhinha para nós aqui, eu acho que a igreja vai gostar. Conhece ele, pastor? É do manto, do mistério, Tem algum penteca aí ou não? Está aqui também o Brandão. Cadê o Brandão? Meu segurança. E está aqui o pastor Roberto Marinho, ali no teclado. Meu filhão, está comigo há 16 anos já. Roberto morava nos Estados Unidos e era músico do pastor Benny Hinn. E aí ele saiu, deixou o pastor Benny Hinn para ser músico do pastor Benny Ruim. Que sou eu, né, Roberto? Glória a Deus. Roberto está acertando ali o som. Eu quero pedir desculpa aos irmãos, eu estava num outro evento e perderam o controle no horário e me deram a pregação 10 para as 10. Aí eu saí do púlpito, me levaram para uma sala, o inimigo operou. Me levaram para uma sala, tinha uma picanha, uma mandioca, aquele arroz, aquela Coca-Cola suada. Quando eu olhei para ela, o inimigo usou o Ivan. O Ivan disse: vamos embora que estamos atrasados. É sério, o Roberto não tem uma solitária, ele tem uma comunitária ali, né? Então, Roberto, hoje é pela fé, seja o que Deus quiser. É só um pouquinho mais baixinho, que o som do teclado está muito alto aqui, se puder abaixar um pouquinho, tá bom? Olha para o seu irmão e diga: você está pronto aí? Diga: Deus vai falar conosco aqui essa noite. Eu já preguei em todo tipo de culto. Eu prego desde criança, tinha 13 anos quando comecei a pregar. Esse ano eu faço 53, então são 40 anos já de fé. Eu sei que estou com cara de 60, tá? E o corpinho é de 70, né? Porque não é você, bocó, né? Só Jesus sabe como os dias têm sido difíceis, mas até aqui nos ajudou o Senhor, né? E pregando desde criança, pense num culto, já preguei nele. Culto de criança, de jovens, de círculo de oração, escola bíblica, convenção, velório,
velório de sogra. Então, o que você imaginar, eu já fui. Mas nenhum culto se compara a um culto de vigília. Nenhum culto. Por quê? Porque o culto de vigília, ele é feito fora do horário normal. E tudo que é feito fora do horário normal, segundo as regras trabalhistas do Brasil, o pagamento é dobrado. 3 pessoas entenderam. Eu vou falar de novo. O culto de hoje, a bênção vai ser dobrada, né? Porque você podia estar em casa, tomando um caldo, assistindo aquele filme da Netflix, com seu cobertorzinho de orelha, podia estar tendo um Pentecoste em casa agora, mas você resolveu vir para cá cultuar conosco. Então Deus vai falar conosco. E eu senti um vento gelado aqui, o inimigo operou. Desliga esse ar, pelo amor de Deus. Eu sou de São Paulo. Isso. Queridos, eu li 2 versículos no Evangelho, segundo escreveu São João, que tem mudado a minha vida nesses últimos anos, pastor Euronilson. O Evangelho de João, ele é um evangelho diferenciado. Quem estuda teologia, e todo bom assembleiano gosta de escola dominical, devem se lembrar que a nossa Bíblia tem 4 evangelhos, né? Quantos evangelhos? Você nunca se perguntou por que não 5? Por que não 3? Quem estuda teologia vai se lembrar que no mesmo lugar onde encontraram esses 4 evangelhos, encontraram outros 36 evangelhos. Lá nas cavernas do Qumran, em Israel, onde foram encontrados dentro de vasos antigos, dentro de cavernas, os livros sagrados foram achados assim ao léu. E lá se encontraram são 40 e poucos evangelhos. Só que aprove os nossos pais na fé, desde o concílio de Nicéia para cá, selecionarem esses livros e descobrirem neles a canonicidade, ou seja, a sacracidade. Encontraram provas fidedignas de que esses 4 aqui têm a marca do Senhor. Os outros são livros apócrifos, escritos em fora de ordem, e por isso não estão aqui. Mais uma vez eu comecei a imaginar, por que 4? Por que Deus é tão metódico? A Bíblia é um livro extremamente poderoso. A Bíblia é um livro onde Deus fala em todas as partes. Uma vez, quando criança, me diziam assim: a Bíblia fechada é um livro comum, mas aberta é a boca de Deus falando conosco. Hoje, na altura dos meus 50 e poucos anos, eu desfaço o que eu aprendi e explico. A Bíblia aberta ou fechada, ela é a boca de Deus falando conosco. Vocês peguem, por exemplo, a democracia mais madura do mundo, que é os Estados Unidos. Até hoje, nos tribunais, quando vai ter um julgamento, a pessoa que vai depor é obrigada a colocar a mão em cima do livro fechado. Faz-se um juramento em cima do livro fechado, porque todo mundo sabe que aqui contém e é a palavra de Deus. Portanto, esse livro é extremamente místico. A Bíblia é um livro que Deus fala conosco nas linhas, nas entrelinhas, nos pontos, nas vírgulas. O Senhor fala conosco até através dos números da Bíblia. Todo pentecostal, por os pentecostais mais místicos, né, mais antigos, que gostam do carisma, do movimento do Espírito, quando compram um carro ou uma moto e lá vem a placa com final 7, o irmão entra no mistério na hora, né? De uma confirmação divina, né? Porque o número 7 é o número da plenitude, bem como quando alguém compra alguma coisa que tem o número 40, o crente esquece que é crente e faz o sinal da cruz, né? Porque o 40 é o número da prova na Bíblia Sagrada, 40 dias de jejum, 40 anos no deserto. Então a Bíblia é esse livro que fala conosco em todas as partes. O número 4 é também um número místico. Quem já leu a Bíblia deve ter se lembrado, por exemplo, de uma escrita que é difícil de ser compreendida. O escritor da Bíblia diz que Deus falou assim, que ele viaja pelos 4 cantos da terra. Quem já leu isso? Agora, alguém me explique como é que a terra redonda tem canto, né? Mas ele encontrou 4 cantos, talvez apontando para os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, talvez falando sobre as 4 estações do ano. Então, o número 4 na Bíblia, ele é um número da plenitude da existência humana. Por isso, os 4 pontos que mapeiam o nosso grande universo. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar cinemas, quando eu era menino ainda, nós tínhamos lá um cinema mudo. Alguém é dessa época? É só eu sou velho aqui. Bocô. Ninguém lembra do cinema mudo? Charles Chaplin.
Você estava lá no cinema, apareciam as letras, né? Fazia o movimento e apareciam as letras. Aquele tipo de imagem era chamado cine em uma dimensão. Por quê? Porque só havia ali imagem e não tinha som. Aí a tecnologia foi aperfeiçoando e criaram o cine 2D, o cine em duas dimensões. Até hoje, quando você vai em algum cinema, quando você compra, pega o bilhetinho, está escrito lá, sala 2D, duas dimensões. O que é duas dimensões? É um filme que deixou de ser branco e preto, é colorido, e agora ele tem som. O tempo foi passando, aperfeiçoaram e criaram o cinema em 3 dimensões. Quem lembra quando saiu a televisão em 3D? Ela vinha com óculos, né? Qual a diferença? A diferença é que você está assistindo com óculos e a visão vem para perto. Se falarem que eu sou o único aqui, eu vou embora dessa igreja. Quem aqui foi assistir um filme em 3D com óculos rosto e tentou pegar o que veio na frente? Deixa eu ver. Ainda bem que eu não sou o único, né? Filme em 3 dimensões. E de repente, os Estados Unidos, através da tecnologia japonesa, é claro, criaram o cinema perfeito. Ele é chamado de Cine 4D, em 4 dimensões. A primeira vez que eu fui no cinema em 4 dimensões foi lá na Disney. Eu fui assistir um filme dos Simpsons. Aí eu sentei na poltrona e disse, o que é um cine em 4D? Quem me levou não disse o que era, falou, você vai experimentar. Aí lá na tela, você põe o óculos também, lá na tela o carro do Homer Simpson passa num buraco e a cadeira da gente treme. Ele passou numa água, espirrou água na gente, vem borrifando água. A nenezinha dele soltou um pum. O cheiro veio no nariz da gente. Eu falei, mas de onde está vindo esse demônio? Aí eu olhei assim, no banco da frente tem um esguicho. É por ali que solta o cheiro. Daqui a pouco ela comeu um donuts e vê aquele cheiro de morango. E o que é o cine 4D? É um cine que você não apenas vê, você interage com ele. Então essa é a plenitude da visão que o homem moderno inventou. O número 4 é o número da plenitude. Se essa igreja fosse uma daquelas igrejas antigamente, lá da roça, um púlpito de madeira, quadradão, e o pastor dissesse, vocês desenhem para mim o que vocês estão vendo. Quem está na frente só conseguiria desenhar a frente. Quem está à esquerda, desenharia só o que está à esquerda. Quem está à direita, à direita. E aqui atrás, só eu seria capaz de desenhar, porque eu estou aqui. Mas se pegássemos os 4 desenhos e colocássemos em uma parede, nós teríamos a visão plena. Então o número 4 é o número da plenitude. Nós temos 4 evangelhos, porque cada evangelista tirou uma foto de Jesus. Um desenhou Jesus de frente, o outro desenhou Jesus de costa. Um desenhou Jesus do lado esquerdo e o outro desenhou Jesus do lado direito. E quando colocamos os 4 desenhos de Jesus, nós enxergamos ele na sua plenitude. Mateus tirou uma foto de Jesus, anunciando ele como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode ver que é o evangelho mais poderoso e mais cheio de informações. Ele começa com uma genealogia, esse que gerou esse, que gerou esse, que gerou esse. E tudo que ele vai falar é sobre a vinda do rei. Por quê? Porque Mateus é judeu, e como bom judeu, ele aguardava a vinda do Messias, e o Messias viria da linhagem de Davi. Por isso começa lá Jesus passando pela linhagem de Davi. Então Mateus escreveu para os judeus, porque os judeus só acreditariam que o Messias viria da parte de Davi. Então temos a figura de um rei. Já o evangelho de Marcos é um evangelho simples, o mais simples de todos. Não existe genealogia no evangelho de Marcos. Ele também é chamado de o evangelho do servo. Você vai encontrar a palavra servo, histórias sobre servos e sobre servidão no evangelho inteiro. Por quê? Porque o evangelho de Marcos foi escrito por Marcos, mas foi ditado pelo apóstolo São Pedro. Vocês sabiam disso? Pedro e João não sabiam ler nem escrever. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13. Não são, pois, esses homens iletrados e sem cultura, como, pois, os ouvimos falar com tanta ousadia. Então Pedro, 30 dias antes de morrer crucificado de cabeça para baixo por escolha própria, chamou João Marcos e disse a ele, olha, eu quero deixar também um retrato de Jesus. Então Pedro ditou o evangelho e Marcos escreveu o evangelho. Tem um versículo no evangelho de Marcos que só existe nele. Aqui tem telão, né? Você consegue colocar aí para mim, Marcos capítulo 16, versículo de número 7. E o rapaz estava dormindo, agora ele correu a escada, agora ele chegou lá. Isso, agora ele vai encontrar na Bíblia. Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo de número 7. Esse versículo que nós vamos ler, só existe no evangelho de Marcos. Ele não tem no evangelho de João, nem no evangelho de Lucas, nem no evangelho de Mateus. Por quê? Já explico.
Mas ide, leia comigo. Segure. Dizem a quem? Continue. Eu sei que alguém vai dizer, pastor, mas tem vários versículos que não existem nos outros evangelhos. Mas a história existe nos 4. As mulheres chegaram na tumba, a tumba estava aberta, a pedra rolada, 2 homens de branco sentados sobre a pedra, que dizem assim para as mulheres: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Isso está escrito nos 4 evangelhos. Mas a sequência da conversa dos anjos com as mulheres, só Marcos escreveu. Depois que eles falaram que Jesus havia ressuscitado, olha o que os anjos disseram: mas ide, dizei a seus discípulos. Mas Pedro não era discípulo? Sim ou não? Mas se Pedro é discípulo, por que ele está destacado aqui? Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai até a Galileia e lá na frente encontrará vocês. Isso aqui me emociona até hoje quando eu lembro da história. Pedro negou Jesus antes, na noite que Jesus foi traído. Ele não negou Jesus uma vez, foram 3 vezes. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, ele desaparece da história. Ele se embrenhou no meio de uma mata, envergonhado e depressivo. Ele estava dentro da casa onde as mulheres chegaram depois da ressurreição. E quando as mulheres chegaram e falaram: a tumba está vazia, Jesus ressuscitou, houve uma alegria lá dentro. Mas uma pessoa que está lá dentro sentou num canto e chorou em depressão. Na mente dele está: se Jesus ressuscitou e eu neguei, ele nunca mais vai querer falar comigo. Se Jesus ressuscitou e eu abandonei, eu perdi a minha chance. Jesus, vendo antecipado, mandou um recado direto para Pedro: avise os discípulos, mas chame Pedro num canto e diz: Pedro, está tudo bem, a nossa história não acabou ainda. Eu já esqueci o passado. E a glória da última casa vai ser maior do que a glória da primeira. Olha que coisa linda isso. Por que que só tem essa lembrança? Para os outros não foi importante as mulheres falarem. Por isso que João não escreveu, Mateus não escreveu e Lucas não escreveu. Mas para Pedro fazia toda a diferença. Então o evangelho de Marcos é o evangelho do servo, porque Pedro é um servo. O evangelho de Lucas, ele é mais interessante ainda. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque Lucas é grego, é médico. Lá na carta aos Filipenses vamos ver Paulo chamar ele de médico amado. A pergunta que fica é: como é que um médico que é grego se converte ao Deus dos judeus agora, chamado de Yeshua, um homem que era carpinteiro? Como é que um grego abandona os deuses da Grécia, Zeus, Teseu, Poseidon, Hades, Hermes, Hera, a Diana, Afrodite? Como é que ele deixa todos esses deuses para seguir um Deus que caminhou aqui entre os homens? Como é que Lucas se converte? Essa é a história mais linda. Lucas foi discípulo do apóstolo São Paulo. E quando Paulo estava morrendo, Paulo deu a Lucas uma ordem: você, entre todos nós, é o mais culto, porque é médico. Você vai voltar pelo caminho por onde passou o Nazareno, e você vai colher testemunhas, e você vai escrever para nós uma história que não seja cravada com ideologias. Você vai escrever como um biógrafo, ou seja, você não vai escolher, não vai ser partidário. Mateus escreveu com paixão porque andou ao lado de Jesus. Pedro tinha envolvimento com Jesus, ditou o evangelho dele. João andou com Jesus, era o discípulo a quem Jesus amava. Agora Lucas não, ele é diferente de tudo. Então Paulo diz: escreve um evangelho de uma forma que as pessoas que leem acreditem que ele é de fato o Messias. Agora olha que interessante. O evangelho de Lucas é o evangelho da Bíblia que contém mais milagres de cura divina. 3 pessoas entenderam, eu vou falar de novo. O evangelho de Lucas é o evangelho que mais tem catalogado os milagres. E aí fica a pergunta: como é que um médico, um cientista, vai escrever só sobre milagres? Primeiro é porque esse médico se converteu de verdade. E segundo, é porque ele diz assim: o que eu não posso fazer, esse tal de Yeshua fez. Ele levantou paralíticos, ele abriu os olhos do cego, ele abriu os ouvidos dos surdos. E então temos no evangelho de Lucas uma palavra que vai ser reticente: filho do homem. Homem, vai aparecer essa palavra muito. Por quê? Pergunte por quê. Porque os gregos tinham paixão pelo corpo humano.
Foram os gregos que inventaram a medicina. Hipócrates criou a medicina. Mais tarde, os egípcios é que vão fazer a medicina ficar mais próspera, tanto que até hoje encontramos múmias aí, o povo fica de queixo caído. Mas quem inventa a medicina é um grego chamado Hipócrates. Quem inventa o esporte são os gregos. A palavra Olimpíada vem de Olimpo, que era o monte onde os gregos acreditavam estar os deuses. Antigamente, o que nós chamamos hoje de academia é uma invenção grega, foi criado por eles e era chamado de templo do corpo humano. Os gregos tinham paixão pelo homem, pelo corpo humano. E aí, Lucas, grego, desenha Jesus como o homem perfeito. Temos 3 fotos, anote aí. Temos a foto de um rei, temos aqui a foto de um servo e temos agora a foto de um homem. Aí entramos no Evangelho de João. Respire fundo. Entramos no Evangelho de João. O Evangelho de João me dá arrepios, porque eu disse agora há pouco que João era analfabeto. E como é que um homem analfabeto escreve uma filosofia que mexe com qualquer um que lê até hoje? Alguém lembra como começa o Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele acelera um pouquinho e diz: Ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Olha como a palavra é viva, o meu corpo, eu fico arrepiado só de recitar esses textos. A pergunta que fica é: como é que um homem analfabeto escreve isso? Pergunte para mim, como, pastor? Ele teve um problema na vida. Aos 90 anos foi lançado na ilha de Patmos. Só que a morte não podia pegá-lo. A morte estava proibida de tocar em João. Porque lá no capítulo 21 do Evangelho de João, João vai escrever assim: olha, um dia Pedro falou assim para Jesus: e desse aí, o que vai ser dele? Aí Jesus disse: que importa que ele viva, até que me veja voltar. Aleluia. Isso aqui, já vai uma palavra para o seu coração, isso aqui é uma promessa. Só que não foi feita por homem, porque homem fala sentado e não sustenta em pé. Só que a minha Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que fala. Jesus mesmo disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não podem passar jamais. Quando Jesus falou que importa que ele viva, Jesus imortalizou João. Por quê? Porque ele não pode se contradizer. E eu transfiro essa palavra para cá. Tem alguém que tem uma promessa de Deus na vida ainda? Ela não se cumpriu? Se a promessa não se cumpriu, você tem ela, por que você está me olhando com essa cara feia? Parecendo que foi batizado num pote de vinagre. É sério, quem tem promessa de Deus na vida tem que ser a pessoa mais feliz do mundo. A AIDS não pode te levar, o câncer não pode te levar, o acidente de carro não pode te pegar, o Covid não pode te pegar, a bala perdida não pode te pegar. Se cair um avião e você estiver dentro dele, não sei o que Deus fará, você não morre. Por quê, pastor? Porque quem tem uma promessa de Deus sobre a sua vida está imortalizado. Porque se você morrer e a promessa não se cumprir, ele deixa de ser Deus, porque ele falou e não cumpriu. Então, se você tem uma promessa de Deus na sua vida, por favor, se alegra no início dessa madrugada, tá bom? João, depois que sai da ilha de Patmos, ele é obrigado a entrar numa escola. Pergunte por quê? Apocalipse, Jesus olhou e disse assim: João, tudo que você vê, escreve em um livro. Mas ele era analfabeto. Então ele sai da ilha de Patmos, vai para a cidade de Éfeso, a terceira maior cidade da Grécia. Ali ele entra em uma escola e é alfabetizado aos 90 anos. Aleluia. E você dizendo que a sua vida acabou. 90 anos ele tinha. Aprendeu a ler, aprendeu a escrever, e escreveu para nós o seu evangelho, as suas cartas e o livro do Apocalipse. Só que João tinha uma coisa a mais. Ele recebeu revelações que ninguém recebeu. Por exemplo, como é que ele escreve que no princípio era o Verbo? Um dia eu estava orando, falei: Senhor, me fala como é que João recebeu essa revelação. O que veio ao meu coração foi tão interessante, mas só acredita quem é louco como eu. Tem um louco aqui? Veio ao meu coração assim: meu filho, João recebeu o evangelho dele através de código Morse. Alguém sabe o que é código Morse aqui? Código Morse é um código que foi inventado na Segunda Guerra Mundial,
quando os países queriam se comunicar e as pessoas não podiam entender. Então eles criaram para cada letra do alfabeto toques. Cada letra tinha um número de toques. A letra A, 1 toque. A letra B, 2 toques. A letra C, 3 toques. Então, quando eles iam transformar uma mensagem daqui para outro lugar, ficava uma pessoa lá ouvindo. Ela escutava um barulho, havia um hiato, um silêncio. Ele marcava a palavra. Daqui a pouco começava, ele verificava no dicionário, no vocabulário, que palavra era. E daqui a pouco tinha o idioma. Jesus falou comigo que ele revelou o Evangelho de João à base de código Morse. Pergunte por quê. Só fala se todo mundo perguntar. Vem cá, rápido, espírito de tartaruga, eu te repreendo. Vem cá. Aqui está Jesus e aqui está João. João não se contentou em ficar só do lado dele. Jesus sentava para comer peixe. Um dia João disse, vamos ver no que vai dar. Deitou no ombro, Jesus não falou nada. João se atreveu a colocar a cabeça no peito dele. Ao colocar a cabeça no peito, Jesus teve que abraçá-lo. E aí João escutou o Evangelho aqui, no coração dele. Toque. Tum, tum, tum. No princípio, tum, 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 tum. Era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E tudo que foi feito por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. João ouviu a revelação do peito de Yeshua. Posso ouvir um glória a Deus por isso? No Evangelho de João nós temos o Deus eterno. Ali temos Jesus como divindade. Então temos as 4 fotos deles: rei, servo, homem e Deus. Posso ouvir um glória a Deus por isso? No Evangelho de João, Jesus está falando com os seus discípulos. Discípulos que ele transformou em apóstolos. Erramos quando falamos que Jesus teve 12 discípulos. Jesus teve milhares de discípulos. Sim ou não? Só lá no pé do Sermão da Montanha ele tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A palavra mestre, ou a palavra rabi, rabino ou raboni, todas essas palavras têm um único significado: professor. Você tem filhos? Quem tem filhos? Quem já foi na reunião de pais e professores? É isso que é o nome? Reunião de pais e mestres. Mestre é professor. Quando alguém fala bom mestre, a pessoa está dizendo professor. Jesus era um professor. E ele aprendeu isso na escola socrática. Os gregos criaram um estilo de ensino que tiraram das pessoas ricas e levaram para os pobres. Os pobres não podiam pagar para ir às escolas, então o que eles faziam? Começaram a pregar e a ensinar ao ar livre. Jesus fez assim. Ele ia para o ar livre e dava ensinamentos que os rabinos só dariam dentro de uma sinagoga para pessoas que tivessem condições de aprender. Então Jesus tirou a escola de 4 paredes e levou para o meio da rua. E as pessoas começaram a aprender. E de repente a escola dele foi crescendo. 5.000 alunos, homens, fora mulheres e crianças. Cerca de 15.000 alunos ouvindo o mestre ensinar. E de repente o mestre ficou tão feliz que começou a alimentar eles. Começou a fazer peixe e pão se multiplicar. Daqui a pouco ele começou a dar ensinamentos práticos, mostrando um poder que para eles era magia. Trazendo um morto de 4 dias de dentro de uma tumba, levantando um paralítico. Tudo isso era muito interessante, mas um dia Jesus apavorou todos eles. Porque ele olhou para alguém e disse assim: perdoado são os seus pecados. Ninguém nunca tinha ouvido isso. Era impensável um ser humano poder perdoar o outro. Só Deus podia perdoar. E só podia perdoar se houvesse um sacrifício colocado no altar. Aí vem ele, do nada, diz assim: perdoados estão os seus pecados. Jesus começou a perceber que as pessoas começaram a mudar com ele. Então ele começou a pregar palavras mais duras. Ele foi dando palavras duras, ao ponto de 15.000 alunos se transformarem num número de gato pingados. E nesse gato pingado que estava ali, Jesus acabou um dia dando uma palavra tão dura para eles, tão dura, que todos saíram. E ele saiu andando sozinho. De repente Jesus parou e ouviu passos atrás dele. Ele olhou e tinha 12. E ele, ao invés de ficar feliz, ele disse assim: e vocês, não vão embora também não? Aí o líder dele disse assim: e para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Aleluia. Perceba, Pedro não disse: se só tu faz milagres, se só tu multiplica pão e peixe. Jesus encontrou alguém que estava disposto a ouvir o que ele falava.
Podíamos trazer isso para os dias de hoje, a igreja ia ficar quase vazia. As pessoas querem ver milagres. As pessoas não querem culto, elas querem entretenimento. As pessoas querem ir no culto se tiver um agitador de águas de nome. As pessoas querem ir para o culto para terem seus egos massageados. Eu disse agora há pouco e vou repetir aqui. Alguns não querem culto, querem entrar num teatro, onde tem o direito de aplaudir quando gostam e vaiar quando não gostam. E ainda comer pipoca. Alguns pensam que igreja é como um cinema, que você escolhe o filme que você quer assistir. Igreja não é cinema, igreja não é teatro. Igreja ainda é Betel. É a casa de Deus. E vou contar uma coisa que talvez vou magoar alguém, mas eu sou obrigado a falar. Nós, assembleianos, se tivesse uma igreja batista eu não falaria, mas aqui é a Assembleia de Deus, né, pastor? Vou falar de nós. Pense num povo que não sabe cultuar. Somos nós. Pense num povo irreverente. Somos nós. Eu estou pregando aqui, as pessoas não param de andar. Parece que estão sentadas em cima de um formigueiro. O bom assembleiano, o assembleiano nato é assim. Ele ele poderia ir no banheiro antes do culto começar. Ele poderia esperar 1h30 e ir no banheiro depois que o culto terminasse. Mas a criatura prefere ir no banheiro no meio do culto. E detalhe, nunca vai sozinho. Ela precisa de testemunha para ir com ela. Não sei para quê, para ver a obra que a criatura fez naquele vaso. Só pode ser. A pessoa está aqui dentro, de braços cruzados, alguns estão com a mão no queixo, filosofando, dizendo, to be or not to be, that's the question. Outros estão, acredite, nós estamos na igreja, mas tem casais aqui abraçados, trocando beijinhos no rosto, passando a mão no cabelo. Alguém avisa essa criatura que aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui ainda é a casa de Deus. Aqui é o lugar onde Deus fala. Ah, pastor, pega leve, senão eu vou para casa. Criatura, a porta da rua é serventia da casa. Isso aqui é culto de vigília. Só vem para a vigília quem já tentou o milagre em todos os outros cultos. Vou te falar uma coisa sobre vigília. Vigília é o culto de quem já perdeu tudo, inclusive até a dignidade. Quem que está com a vida ganha não vem em culto de vigília, ele vem no culto de domingo. Chega ainda atrasado para desfilar na igreja, para todo mundo ver a sua roupa. A pessoa não dobra o joelho para mais nada, cruza as pernas do culto, joga um braço para cá, outro para lá e põe na boca essa desgraça desse chiclete. E quando termina o culto, a pessoa vai lá para fora e se reúne com meia dúzia de pessoas que têm a língua maior do que a gravata do pastor que está aqui do meu lado. E ficam falando, olha, esse pastor hoje não foi bom, aquele som desafinou, aquela cantora. Ah, criatura, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não foi feito para você. O culto não é para você. O culto é para Deus, é para o Criador dos céus e da terra. Eu digo isso porque sou assembleiano. O assembleiano tem uma cultura esquisita. Ele liga e diz assim, vamos lá no culto hoje. Vou lá no culto que eu não estou bem hoje. Nossa, eu preciso de uma palavra que me acalme. Coisinha de Jesus. Aqui não é lugar de autoajuda. Que autoajuda? A Assembleia de Deus não é o seu lugar. Vá para outro lugar. Quer uma autoajuda? Dá um Google aí, digita Pablo Marçal. E se quiser, sobe um monte com ele. Quer uma palavra assim um pouquinho mais erudita? Digita aí Tiago Brunet. Não, você quer uma mensagenzinha assim que te deixa maravilhoso? Digita lá naquele pregador sentadinho num banquinho com a perninha cruzada, com óculos assim, que diz assim, lindo, fofinha, vai lá. Aqui não. Aqui ainda é a Assembleia de Deus. Aqui você não tem direito de escolher o que quer ouvir. Aqui você ouve o que Deus quer falar. Pastor, o senhor saiu lá do oco do bambu para vir dar doutrina aqui? Não, para dar doutrina já tem o pastor Eronilson, e bom assembleiano ele dá uma doutrina pesada. Eu vim aqui falar de uma coisa mais dura do que doutrina, vergonha na cara. Vou falar de novo, vergonha na cara. Nós não estamos aqui para ter o nosso ego massageado. Nós não estamos aqui para chorar as pitangas. Deus não é um agente matrimonial para você entrar aqui só para ele consertar o seu casamento. Deus não é dono de um banco para ele pagar as suas dívidas, embora ele possa, porque dele é dono do ouro e da prata, embora ele possa tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Mas a primeira coisa a fazermos ao entrar aqui é esconder os nossos pés, porque esse lugar é uma terra santa. Primeiro você manda a glória, depois ele devolve a glória. Primeiro você agradece, depois ele reverbera sobre a sua vida. Alguém concorda comigo aqui?
Eu não estou satisfeito. Você pode levantar a sua mão direita para o céu comigo e chacoalhar ela? Ó, tem gente que nem para levantar a mão presta, raça ruim. Agarra o ombro de quem está do seu lado com carinho, por favor, e respeito. Agarrou? Chacoalha a pessoa até ela acordar. Chacoalha até ela ficar irritada, irrita ela. E diga para ela: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode ela, sacode, diga: para isso. Deus te trouxe hoje aqui para sacudir a sua vida, a sua fé, as suas promessas, a sua família. Deus quer sacudir o seu ministério. Deus quer incendiar a sua vida. Deus quer incendiar a sua história. Jesus não disse Pedro não disse: para onde iremos nós? Pedro disse: para quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Com o passar do tempo, Jesus se afeiçoou a eles e eles se afeiçoaram a ele. Criou-se um nível de intimidade tão grande que um dia Jesus parou e disse assim: já não vos chamarei mais de servos, eu vos chamo de amigos. Eu me emociono. Imagina você ser amigo do Criador do universo, daquele que, pense num fôlego, soprou a madrugada inteira para o Mar Vermelho ficar aberto, daquele que afundou a muralha de Jericó ao chão. Ele não derrubou a muralha, ele afundou a muralha. A Bíblia não diz que a muralha caiu, a Bíblia diz que a muralha ruiu. Sabe o que é ruir? Ela afundou. Pergunte por quê? Se cai para fora, mata o povo que está marchando ao redor. Se cai para dentro, destrói todo o despojo. E Deus queria que eles pegassem o despojo ali e queimassem tudo no meio da praça. Deus afundou a muralha, só que com um detalhe: Deus deixou uma brecha na muralha, porque tinha uma prostituta que colocou um fio vermelho de escarlate, e ela tinha a promessa de que ela e a família dela seria poupada. Aí Deus mediu a cidade, que era redonda, colocou a mão dele inteira e deixou a abertura. Ele afundou a muralha e só deixou a casa da prostituta Raabe em pé. É esse Deus que está dizendo assim: agora você não é mais meu servo, você é meu amigo. E aí Jesus vai mais longe, olha o que ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi vocês. E é sobre isso que eu quero falar, Albert. Todos os que estão aqui não foram escolhidos por homens, não foi escolhido por A, por B, por C. A gente até fala: meu pai na fé foi a pessoa que me ganhou para Jesus. Não, aquela criatura foi só a isca, o anzol, e a vara estava na mão do Senhor. Foi o Senhor que te escolheu. A salvação é uma revelação. A salvação é uma revelação, amados. Quantas pessoas nessa cidade poderiam ser salvas e não são? Quantos parentes seus, amigos seus, que poderiam ser salvos e não são? Você não consegue compreender como é que eles não compreendem a sua fé. Mas um dia você foi como eles, lembra? Até que Deus tirou as escamas dos seus olhos. E olha você aqui adorando a Jesus. O que aconteceu? Foi Ele que escolheu você. E por que o senhor quer pregar sobre isso? Porque tem muita gente no nosso meio que às vezes quer fazer o papel de Deus. A pessoa diz: não, aquele ali não pode, aquela ali, jamais. Como é que pode aquela pessoa? Não, eu conheço a vida dela. Deixa eu te falar uma coisa: não foi você que me escolheu, foi Ele que me escolheu. E daí, pastor? E daí, se foi Ele que me escolheu, só Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser comigo. O que o senhor quer falar? Eu quero que você cuide da sua vida. Vou falar de novo. Eu quero que a partir de hoje você olhe só para o seu umbigo. E se você quiser gritar com alguém, ofender alguém, criticar alguém, vá para a frente do espelho e deixa a vida do seu irmão em paz. E deixa a vida dos outros em paz. Por quê? Porque não foi você que morreu na cruz do Calvário por mim. Não foi você que agonizou 3 horas na cruz do Calvário por mim. Você não tem uma cicatriz nessa mão. Você não tem uma cicatriz nessa mão. Você não tem uma cicatriz do lado direito e não tem cicatriz nos pés. Pastor, eu tenho mais 5 chagas. Me apresenta sua certidão de nascimento. Eu quero ver se você nasceu no ano 4 antes de Cristo. Eu quero saber se o seu nome é Yeshua. Quero saber se o nome da sua mãe é Maria, do seu pai terreno, Yosef, e entre parênteses o seu nome do seu pai do céu, Yahvé. Se você não tem essas credenciais, você não pode tocar na minha vida,
porque a salvação foi um presente que Ele me deu. Não fui eu que quis, foi Ele que me escolheu. E detalhe, Ele me escolheu com os meus defeitos. E é aqui que você se esbarra comigo. Vou te dar um exemplo. A igreja em Jerusalém nasceu. Ela tem pastor presidente, vice-presidente, ela tem o seu conselho. Aí Deus resolve salvar uma pessoa. Aí Deus vai lá no caminho de Damasco, explode a sua glória nos olhos de um homem. Esse homem fica cego. Aí ao invés de Deus ir lá falar com o pastor da igreja, com o conselho da igreja, ele vai na casa de um profeta e diz assim: Ananias, anota o endereço, rua chamada direita. Você vai lá ungir um homem para a minha obra. Ananias deve ter pegado lá a carteirinha de pastor, botado no bolso, pegou a pastinha de pastor, o óleo, botou a mão na porta. Ao invés de sair, ele falou assim: Senhor, qual é o nome da pessoa que eu vou ungir mesmo? E o Senhor diz: Saulo de Tarso. Ananias deve ter olhado pela porta para ver se não tinha ninguém ouvindo aquela heresia. Voltou, botou a carteirinha de um lado, a pastinha do outro e o óleo. Senhor, vamos conversar. Que foi, Ananias? Esse aí não é aquele assassino? É o assassino. Esse aí não é aquele que teve cartas e foi perseguiu as igrejas? É esse mesmo. Senhor, mas esse homem é um monstro, ele não presta. Oh, a criatura querendo dar conselho para o Criador. Um homem finito querendo falar com quem é infinito. Um homem que só enxerga um palmo na frente do nariz, querendo dar conselho para quem enxerga o futuro. Deus deve ter se ajeitado no trono e dizer assim: eu vou falar aqui, é para deixar escrito, para todo mundo saber. Ô Ananias, esse homem não presta para você, mas para mim, ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Deixa eu fazer uma pergunta a essa igreja que é muito inteligente, até porque o pastor de vocês é um sábio. Existe alguma possibilidade de Deus um dia abrir a janela do céu, olhar para alguém que está aqui dentro e ele pedir para um anjo: me traz um copo de água com açúcar, porque eu estou infartando? O que foi, Senhor? Olha lá o que eu estou vendo. Como é que ela faz aquilo comigo? Como é que aquele homem faz aquilo comigo? Eu não esperava isso deles. Existe essa possibilidade? Existe a possibilidade de Deus ser pego de surpresa? Não existe. Então alguém me explica o que está acontecendo. Imagine você tendo o dom da clarividência. Você está lá passando na rua, você vê uma pessoa, você sente compaixão por ela, e você chama essa pessoa para entrar dentro da sua casa para dar um prato de comida para ela. Mas a clarividência aparece e você vê essa pessoa dentro da sua casa esfaqueando o seu filho, matando a sua esposa. Sabendo o futuro, você colocaria essa pessoa na sua casa? Não. Então por que foi que Deus chamou Jimmy Swaggart? Um dos maiores pregadores do mundo. Que quando caiu, o tombo foi tão violento que o mundo inteiro se escandalizou. Crentes se perderam, notícias foram feitas. Ora, Deus não sabia que ele ia cair? Sim ou não? Se ele sabia que ia dar escândalo, por que Deus mesmo assim o chamou? É difícil, não? Se a gente começar a fazer esse tipo de comparação e pensar, a gente começa a ter misericórdia das pessoas. Porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Para nós existem consequências, mas para Deus, pecado é pecado e ponto final. Como pode um sujo falar de um mal lavado? Como pode alguém que está aqui dentro, só porque subiu um monte, pulou e falou em línguas 5 dias, falar do outro que escorregou ali na esquina e tombou? O que é isso aqui? É uma maçonaria? Como assim, pastor? Na maçonaria que eles escolhem os melhores da sociedade. Tente ser maçom, não te deixa. Você tem que ser escolhido. Isso aqui não é o Lions Club, nem o Rotary Club, que somente a sociedade escolhida a dedo vai. Aqui é a igreja. E o que é a igreja? A igreja é um hospital. Não foi Jesus que disse? Quem precisa de médico é quem está doente. Se aqui é um hospital, como é que você vem e frequenta esse hospital e não se cuida? Por quê, pastor? Porque se você entrar no hospital com uma doença e não se cuidar, você sai de lá com 10 doenças. Porque tem vírus para tudo quanto é lado, você pode sair daqui de dentro com uma infecção generalizada. Como, pastor? Quando você para de olhar para Jesus e começa a olhar para o homem. Quando você começa a botar no homem a sua fé e a sua confiança.
Está escrito, coloque a sua fé nele, porque só nele não há dúvida nem sombra de variação. O que eu quero nesta madrugada é que você, ao voltar para sua casa, entenda que você não está aqui porque você não peca, que você não está aqui porque você é bonito, você está aqui porque Ele te amou. E por que foi que Ele me amou, pastor? Só a eternidade vai dizer. Como assim, pastor? É sério, eu sou pastor, sou pregador, eu tenho membros na minha igreja, que aqui em Goiânia não tem do tipo da minha igreja. Tem crente da minha igreja que quando eles chegam no culto e o diabo está ali, o diabo não consegue entrar dentro deles, eles entram dentro do diabo. Eles deixam o diabo encrentalhado. Entendeu aí ou não? Trocadilho? O diabo entra e deixa a pessoa endemoniada. Os membros da minha igreja, alguns, eles entram dentro do diabo, o diabo foge deles, eles são pior que o diabo. O povo ruim, eu como pastor já peguei quantas vezes a carta, falei, Senhor, eu fiz a carta de transferência, fui para entregar para a pessoa, o Senhor me repreendeu, disse, o que você está fazendo? Eu falei, Senhor, não, eu vou pedir para a criatura sair, porque está me dando trabalho. Jesus disse para mim, a igreja não é sua, a igreja é minha. Mas Senhor, o Senhor diz, você só vê o agora, eu vejo o futuro. Aleluia. No mercado financeiro existem 3 tipos de investimento: a curto, a médio e a longo prazo. O investimento mais usado pela sociedade brasileira é o investimento a curto prazo. É chamado de investimento conservador. É um investimento que você abre o seu aplicativo, o dinheiro está ali todo dia. É a poupança. Por isso que o juro é pequenininho. Mas a hora que você quiser, você pode ir lá e resgatar. Quando você quer fazer um investimento mais audacioso, investimento a médio ou a longo prazo, você é obrigado a confiar no banco. Ele vai pagar um juro maior, mas ele vai te dizer, olha, é uma aplicação de risco. Por quê? Porque possa ser que o mercado oscile, vem uma lei Magnitsky e desgraça tudo. Entenderam aí? Então, é aplicação de risco. Lá nos Estados Unidos da América, em Nova York, tem uma ilha chamada Ilha de Manhattan. Ali estão os maiores especuladores do mundo, naquela rua famosa chamada Wall Street. Ali tem homens que não têm bola de cristal, mas eles são capazes de comprar empresas falidas e aplicar nessas empresas, prevendo um lucro para daqui 10, 15 anos. Como pode um homem que não vê o futuro olhar aqui e dizer assim, pela minha matemática eu vou investir por 10 anos, isso aqui só vai dar prejuízo, mas depois de 10 anos vai dar lucro. Ei, se homem que não tem bola de cristal aposta naquilo que ele não vê, imagine Deus que vê tudo. Ah, você não entendeu ainda? Deus não errou quando te chamou. Mas e as minhas fraquezas? Ele já sabia. Mas não tem mais nem menos, Deus te conhece. E por isso Ele apostou em você. Ele não erra quando chama. E se você está aqui nesta noite, é porque tem algo extraordinário para acontecer ainda. Você acreditando ou não, Deus está olhando para você, está falando no seu ouvido, eu ainda não terminei o que eu tenho com você. Se você soubesse perto de quem você está sentado agora, você tiraria uma selfie com a pessoa. Não, pastor, está aqui a Maria, o João. Não estou falando de pessoas que você conhece agora. Eu estou falando dessa mesma pessoa daqui 5 anos. Por quê, pastor? Porque daqui 5 anos, querido, é só pela televisão. É só lendo o livro da pessoa, comprando o CD dela, indo lá na empresa. Imagina que você vai, o carão que você vai passar quando você falar, era meu amigo de igreja. A pessoa vai mentir para as pulgas, rapaz. Se é seu amigo, me prova. Aí você não tem nenhuma selfie com a pessoa. Por que o senhor está falando isso? Porque Deus não me daria esta palavra se Ele não estivesse aqui dentro. Pessoas que Ele tem uma história com eles lá pela frente. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. E eu encerro, porque eu tenho 8 minutos para terminar, dizendo a vocês que eu descobri na caminhada, que mesmo Jesus escolhendo 12, do meio dos 12 Ele tinha 3. E dos 3 Ele tinha 1. Ah, Jesus. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz mesmo, para salvar. Para salvar, Ele salva o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o rico, o pobre, branco, negro, asiático e vermelho. Mas para manter um relacionamento. Aí Ele separa assim. Aí Ele tem aquilo que eu chamo de xodó. Vou falar de novo. Deus tem uns xodózinhos. Pastor, isso é uma heresia?
Então me diga aí, quando você está no vale da sombra da morte, você não tem aquela irmãzinha de oração? Hã? Aquela do coque, só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante. Quando você está na festa, quando você está lá nos seus carrões, você não lembra da criatura. A água bateu, olha você ligando, irmã, você leva até uma cesta básica para ela. Né? Por que que aquela criatura ora e Deus responde? E você é salvo pelo mesmo sangue que ela, e Deus não te responde. Níveis de relacionamento. Olha só, no meio de milhares, Jesus separou 12, sim ou não? 12 apóstolos, sim ou não? A nossa fé é apostólica, sim ou não? Eles são os pilares da igreja, sim ou não? São importantes? Me fale o nome dos 12. Eu estou lendo aqui, viu? Zacarias não. Eu faço leitura labial. Isaías também não. Olha só, se tiver uns 3, 4 aqui dentro capazes de recitar o nome dos 12, é o máximo que temos. Se eles são tão importantes, por que a gente não lembra dos 12? Mas tem um trio, que eu chamo de trio parada dura. Esse todo mundo lembra, quer ver? Fala o nome do trio aí. Porque todo mundo lembra de Pedro, Tiago e João. Aleluia. Porque esses 3 foram mais ousados do que os outros. É Pedro que afunda nas águas. É Pedro que arranca a orelha do soldado. É Pedro que fica endemoniado. É Pedro. Por que erra tanto? Porque é o que mais tenta acertar. Para muitos, não prestaria. Jesus disse, eu vou te dar a chave da igreja. Pegou aí? Tiago e João, 2 irmãos. Tem 2 histórias dos 2 que eu morro de dar risada. Jesus separou o grupo de 70 para ir de 2 em 2 pregando. Veio todo mundo. 68 trouxe testemunho. Tiago e João trouxeram testemunho. Jesus falou, como é que foi lá? João e Tiago, não deu certo não. Me expulsaram a gente da cidade. Eu imagino Jesus, de vez em quando acontece isso. Eles não se deram por vencidos e falaram, Senhor, podemos fazer um pedido? Sim, é simples o pedido. Qual o pedido? A gente pode orar para cair fogo e destruir aquela cidade? Não maltrate um evangelista. Não deixe o evangelista sem oferta. Terra. Ele pode orar para cair fogo e destruir a sua cidade. Está lá, está na Bíblia, os 2 lá. Tem outro episódio dos 2. A mãe dos 2 fez uma comida para Jesus. Chamaram Jesus para ir na casa de Tiago e João. Os 2 falaram, estamos com Jesus há muito tempo, a gente sabe que ele gosta de comer. Faz isso aqui. E a mãe fez. Jesus comeu aquele dia e se satisfez. Aí os 2 falaram, mãe, vai lá agora. O quê? Vai lá, vai lá. A mãe chegou e falou assim, Jesus, posso fazer um pedido? Qual? Quando o senhor entrar no seu reino, põe um filho meu à sua esquerda e o outro à sua direita. Olha os 2 dando tombo nos outros 10, passando os outros 10 para trás. Jesus orou e falou, não, calma, à direita fica as ovelhas e à esquerda fica os bodes. Mas eu gostei disso, porque seus filhos são atrevidos. Pegou? Deus ama gente atrevida. Deus ama gente louca. Pastor, mas o louco afunda, mas anda. Pegou aí ou não? Afunda, mas anda. Aí você acusa, mas afundou, mas eu andei. Mas afundou, mas eu andei. O atrevido, ele se arrepende de ter feito. O tímido, o covarde, se arrepende de não ter feito. E o que é pior? Se arrepender de ter ido e batido com a cara no muro e voltado, ou passar a vida inteira dizendo, e se? A tortura para algumas pessoas que a oportunidade passou e elas não pegaram, é infinitamente pior do que aqueles que foram, perderam tudo e pelo menos eles dormem tranquilo. Em Pedro, Tiago e João eu encontro atrevimento, e por serem atrevidos, Jesus chamou eles para perto. Olha o que Jesus fez com eles. Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. Ele tem os 12, ele entra no quarto, manda o pai e a mãe da menina entrar, lá vem os 12, entra Pedro, Tiago e João. Jesus, só os 3 entram. Jesus vai subir o monte da revelação, da transfiguração, ele tem os 12, diz assim, os 12 não sobem, só sobem comigo. Jesus está no Getsemane,
Ele está angustiado. Ao invés de chamar os 12, ele chama 3 num canto para contar o que está acontecendo. A minha alma está angustiada até a morte. Quem eram os 3? Olha o que eu aprendo. Não basta ser especial. Tem alguns que se tornaram amigos. E não era só uma amizade comum. Era uma amizade de ir com ele onde os outros não iam, de ver o que os outros não viam, de receber o que os outros não receberam. Eles iam porque não questionavam, eles acreditavam. Então, no meio dos 12, Jesus tinha 3. E dos 3, Jesus tinha um. O discípulo a quem ele amava, que era João. Por que João se tornou especial? Pergunte para mim por quê. Eu fiz a cena aqui, todo mundo riu. Imagine essa cena, há 2000 anos atrás, numa terra regrada pelo Velho Testamento, que diz que um homem se tocar no outro, se deitar com o outro, tem que ser morto. Imagine terminar o culto, você pegar ali o pastor Euronilson e o pastor Ivan, de mãozinha dada, um dando um beijinho no outro, assim, dando no rosto do outro. Olha o preconceito. Imagine isso há 2000 anos atrás, João encostado a cabeça no peito de Jesus, e os outros 11 dizendo assim, está esquisito isso. E João fazendo assim, ó, não estou nem aí, eu sei o que eu quero, não me importa o que vão falar, porque quem fala de mim não paga as minhas contas, quem fala de mim não pode me dar o que ele pode me dar, quem fala de mim não pode me tocar como ele me toca. Quer ver o resultado? O único que não morreu de morte violenta, nem truculenta, foi João. Morreu com idade avançada. O único que, quando Jesus estava morrendo na cruz, olhou para baixo e disse assim: João, o meu maior tesouro eu deixo para você. Qual é, Senhor? A minha mãe. Cuida da minha mãe. Você está entendendo o que é amizade? O que é intimidade? Então eu termino dizendo que todos os que estão aqui são especiais. Mas alguns entre nós conseguiram ir além da especialidade e se tornaram amigos dele. E bem poucos entre nós conseguiram ser íntimos dele. Termino emocionado e contando uma história. Eu prego há 30 anos, já falei. No começo eu chegava em casa cansado, pastor, com as malas, jogava as malas para o chão, abria a porta. Um dia, joguei as malas para o chão, abri a porta, lá vem aquele toquinho de gente, a minha filhinha caçula, Camille, desse tamanhozinho assim. Ela veio correndo, agarrou a minha perna, encheu de beijo a minha perna, se jogou no chão e ficou de 4. Olhou para cima com aquele olho de jabuticaba desse tamanho e falou assim: papai, olha o que eu aprendi. Eu falei: o quê? Ela fez: miau. Miau. Eu falei: o que é isso, Camille? Eu sou seu gatinho, papai. E se esfregou na minha perna igual um gatinho. Foi embora o cansaço, a angústia, a tristeza. Eu catei aquele gatinho, botei no colo, dei um cheiro e arrumei um problema para o resto da vida. Até hoje, ela está no 5º período de medicina. Quando faz alguma coisa que eu não gosto, eu falo Camille, ela faz assim, miau. As outras, quando querem falar comigo, chamam a Camille. Um amigo meu passou um dia todo na minha casa, no final do dia ele disse: você tem predileção pela menor, né? Eu disse: não. Eu fui ensinado numa família que todos são iguais. Ele disse: não, eu vi. Eu falei: você viu o quê? Eu vi você beijando ela, eu vi você abraçando ela, eu vi você pegando ela no colo. Eu disse: você viu por uma outra perspectiva. Ele falou: por quê? Porque eu não saí de perto de você para nada. Não fui eu que fui até ela. Foi ela que veio até mim. Não fui eu que fui beijar ela, foi ela que veio me beijar. Não fui eu que fui lá e pegá-la no colo, ela que se jogou no meu colo. As outras duas têm o mesmo caminho, têm o mesmo nível de oportunidade, mas o temperamento delas não deixa. A Camille é um Feliciano de calça, ou de saia, melhor dizendo. Se ela chegar aqui em 2 minutos, ela ganha o coração de todo mundo. Ela encontrou o caminho para o meu coração. Jesus está aqui dizendo: acha o caminho. Me procura, amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Me encontre no vale, me encontre no meio da tempestade, não veja um fantasma, sou eu andando.
É isso que Ele quer de você. Reconheça a voz do Senhor. E que Jesus te abençoe nesta madrugada. Que Ele te dê força, que Ele te dê ânimo, que Ele te dê graça. Fica de pé comigo.